Mamãe está quietinha. Boa noite. Essa tarde e noite, o Memei Coquitlam está recebendo o nosso companheiro Heitor Fael, desculpa, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O Heitor já esteve aqui no Canadá, alguns anos atrás, tivemos a oportunidade de nos encontrar e de nos reencontrar agora virtualmente e através desse estudo. O tema de Heitor, essa noite, é muito bonito, Judas Iscariotes e seu sublime arrependimento. Nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria precioso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, nos conectando, nos sentindo unidos e presentes aqui, nesse instante, para que possamos ter ouvidos de ouvir e os nossos corações abertos para a exposição dessa noite. Que as palavras do nosso querido irmão possam tocar os nossos corações através da história de Judas, do seu arrependimento, e que todos nós aqui presentes, nos diversos planos da vida, possamos nos sentir abraçados e acolhidos, certos de que cada um de nós podemos fazer a nossa parte, que esse bálsamo que ora e cai sobre cada um de nós nos envolva, nos proteja e que seja assim, não somente agora, mas sempre. Que assim seja. Obrigada, Heitor, e a palavra é sua. Obrigado. O meu áudio tá bem? Tá bom? Todo mundo consegue escutar? Sim, conseguimos. Obrigada. Aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá? Sim.
Vocês estão enxergando, né? Sim. Bom, quando nós falamos de Jesus e do seu evangelho, nós também falamos das personalidades do evangelho. Judas, Maria de Magdala, Pedro, Paulo. Quando nós estudamos as personalidades do evangelho, ah, o nosso aprendizado se torna muito mais rico. Por que Jesus não viveu sozinho? Jesus só construiu todo o seu arcabouço de conhecimento para passar para nós, porque ele esteve em contato com as nossas dificuldades. Ele esteve em contato com as nossas deficiências, com as nossas limitações. Então, quando nós estudamos, quando nós refletimos sobre a vida dessas personalidades do Evangelho, nós temos um grande objeto de gratidão. Gratidão por todos eles, por eles se permitirem aquelas reencarnações, por eles se permitirem aquelas vivências com Jesus. Umas felizes, outras que se tornaram felizes no decorrer dos anos. O caso de Judas foi essa segunda leva aqui, aquela que se tornou feliz no decorrer dos anos. Judas é um grande irmão e nós devemos muita gratidão a ele. Então eu vou pedir para vocês, durante esses poucos minutos que nós temos e que nós vamos conversar sobre ele, que nós possamos encher o nosso coração de gratidão a Judas, por ele tanto nos ensinar com os seus equívocos e depois com as suas escolhas acertadas. Eu vou começar com essa história que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é a mensagem, a ilusão do discípulo. Eu convido todos vocês a lerem essa mensagem na íntegra, porque ela é belíssima e ela vai dar, com certeza, uma noção bem ampla de como estava Judas naquele momento. Aqui eu peguei apenas algumas partes, para que a gente possa fazer um resumo, então, dessa mensagem. Acompanhem comigo. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão que o Messias não considera as oportunidades. As reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Vejamos essa primeira conversa entre Judas e Tiago. Durante a nossa fala, eu vou fazer sempre correlação entre a história e a nossa vida e os nossos sentimentos, tá bom? Então vejamos que Judas, ele estava ansioso e atormentado, e Tiago estava sereno. Quando nós estamos ansiosos, atormentados e inquietos, isso significa que dentro de nós está havendo um dilema, um conflito de consciência. Nós temos uma liberdade na nossa frente e nós temos vários caminhos a seguir. Quando nós estamos inquietos, nós estamos em conflito porque nós não sabemos qual caminho seguir.
estamos entre dois ou mais pensamentos na nossa mente. Quando nós estamos serenos, isso reflete que nós estamos decididos a seguir um caminho que está nos trazendo paz. Então, Judas, nesse momento, estava com bastante conflito em mente. E ele tinha uma visão sobre Jesus que ele não estava compreendendo verdadeiramente. Judas concordava e gostava da ideia, da proposta que Jesus estava trazendo. Mas Judas não compreendia na sua profundidade essa proposta. É como se uma pessoa pensasse assim: nossa, eu acho super legal essa visão de amar ao próximo, de perdoar, de ser irmão de todo mundo, mas isso não é para mim, não. Isso não é algo que na prática eu consiga fazer. Fecha aspas. Muita gente pensa dessa forma. Gosta da ideia, só que na profundidade não compreende muito bem, porque não consegue colocar na prática. Judas, então, meio que observava Jesus como sendo muito simples e bom, e que Jesus nunca iria chegar nos seus objetivos, no pensamento de Judas, sendo simples e bom dessa forma. Judas achava que Jesus tinha que ser um pouco mais enérgico, que Jesus tinha que ser um pouco mais forte, um pouco mais, talvez, orgulhoso, para que ele conseguisse, de uma forma impetuosa, de uma forma prepotente, fazer a sua vontade. Mas essa nunca foi a proposta de Jesus. Tanto que Tiago, que era um discípulo que compreendia muito mais Jesus do que Judas, disse a Judas que Jesus não era um grande revolucionário como os outros daquela época. Ele era um verdadeiro revolucionário. Ele estava edificando o reino de Deus nos corações e nas almas, e não nos grandes impérios. Vamos seguir. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política, farei o possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância. Judas, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Olha que fala bonita de Tiago para Judas. Tiago, então, alertou Judas que o pensamento dele não estava indo para bons caminhos. Tiago disse que nós não podemos ser mais amorosos e mais sábios do que Jesus. Vocês sabem aquela história de alguém que ama muito outra pessoa e essa pessoa faz, por exemplo, coisas que não são respeitosas, que não são gentis, mas faz com o pressuposto, faz com a justificativa de amar demais? Era exatamente esse o movimento de Judas.
os fins não justificam os meios. Judas estava querendo ser mais bondoso e mais sábio do que o próprio Jesus. É como se ele pensasse assim: Jesus não entendeu muito bem o que ele deve fazer. Então, deixa que eu faço isso, que aí depois eu ajudo Jesus a, a fortalecer, a solidificar o seu reino. E tudo que Tiago falava no sentido de trazer Judas para uma reflexão, para uma meditação dos ensinamentos de Jesus, Judas respondia a Tiago como excesso de teoria. Então, Judas achava que o que Tiago falava era excesso de teoria. Mas o que Tiago falava era reflexo de uma meditação. Porque nós só compreendemos o Evangelho de Jesus se nós aquietarmos a nossa mente e refletirmos sobre as suas passagens evangélicas. Refletir sobre amar ao próximo como a si mesmo. Refletir sobre onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é apenas ler as passagens evangélicas ou ler os livros espíritas que a nossa vida vai se tornar melhor. É necessário refletir, aprofundar nos ensinamentos de Jesus, para que quando nós chegarmos em momentos de dilemas, de grandes escolhas, nós termos esse cabedal, esse arcabouço de reflexões para bem decidir. Era o que Judas, nesse momento, ainda não tinha. Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Então vejamos que Judas continuou inquieto mesmo depois da conversa com Tiago. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que fechasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Satisfaria suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Aqui, Humberto de Campos nos expõe uma intenção positiva que Judas tinha. Judas não odiava Jesus. Judas não amava mais o dinheiro do que Jesus. Mas Judas se auto-enganou. Judas caiu numa armadilha por causa das suas dificuldades, por causa das suas paixões. Foram até Judas e falaram para Judas: se você nos disser onde está Jesus, nós vamos entregar o poder a você e você depois poderá entregar a Jesus. E Judas acreditou nessa proposta até engraçada, cômica. Óbvio que não era verdade, mas por conta das dificuldades que Judas ainda trazia, do orgulho, da vaidade, da fraqueza de caráter, dificuldade que todos nós ainda trazemos em maior ou menor grau, Judas caiu numa armadilha. E ele caiu numa armadilha porque ele estava em angustiosas inquietações. Judas, em nenhum momento, apesar dos convites de seus amigos, parou para refletir nas consequências da sua atitude. E eram aparentemente justas. Por que aparentemente justas, gente?
Porque olha só, às vezes não parece justo a gente fazer algo que não seja muito amoroso, que não seja muito gentil, mas para chegar num objetivo bom, às vezes a gente não força aquelas pessoas que nós amamos a fazer coisas para o bem delas. Como, por exemplo, eu vou forçar então o meu filho adulto a ir para o centro espírita, porque ele precisa ir para o centro espírita. Ou até uma atitude comigo mesmo. Eu vou me forçar a ser bonzinho, eu vou me forçar a perdoar, a compreender, porque isso é bom. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Os fins não justificam os meios. Se a gente quer chegar num objetivo nobre, mas a gente passa por caminhos tortuosos, nós nunca vamos chegar no objetivo nobre. Se eu me forçar uma evolução, um aprimoramento moral, se eu me forçar uma bondade que eu ainda não conquistei em mim, eu não vou chegar na bondade. Eu vou mascarar ela de alguma forma. Se eu forçar alguém que eu amo a ir para o centro espírita, ou às vezes fazer uma caridade, ou às vezes fazer algo que eu sei que vai ser bom, mas se eu forçar, se eu exigir, se eu agir com prepotência, eu não vou chegar no meu objetivo. Era esse o movimento psicológico de Judas. Ele tinha um objetivo que era nobre. Ele queria que Jesus fosse o rei do novo reino. Mas ele aceitou fazer isso de uma forma imoral. E obviamente que isso não aconteceu. Judas caiu numa grande armadilha. E a armadilha todos nós conhecemos, não é? Judas então disse para os soldados de Caifás que Jesus estava no Getsemane. Jesus estava lá em oração, enquanto que os demais colegas dele estavam adormecidos. E foram os soldados lá, prenderam Jesus, deram uma sacola de dinheiro para Judas, e Judas, naquele momento, caiu em si, porque ele percebeu que Jesus, na verdade, não seria levado para ser o novo governante, mas seria levado para ser preso e para ir para a cruz. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Uma das frases que devem ser meditadas e refletidas durante muitos, se não todos os dias das nossas vidas. O caminho de Jesus é o único caminho. Qual que é o caminho de Jesus, gente? O caminho das atitudes amorosas, o caminho do dever de consciência, o caminho do perdão, da compreensão, da flexibilidade, da paciência, enfim, o caminho das virtudes. Ninguém pode ser mais sábio ou mais amoroso que o próprio Jesus. Então, se em algum momento a prepotência de querer forçar as coisas dentro de nós ou nos outros, se em algum momento a prepotência de querer forçar as coisas, de querer exigir as coisas, tanto de nós mesmos quanto do outro, tomar conta de nós, lembremos da história de Judas. Ninguém pode ser mais sábio e mais amoroso que Jesus.
Se Jesus não exigiu de ninguém uma perfeição, por que nós queremos exigir de nós perfeição? Se Jesus não exigiu de ninguém que agisse como ele, se Jesus não julgou ninguém, se Jesus não desprezou ninguém, por que nós vamos fazer isso com a gente mesmo? Só que a história não termina aí. A história é muito mais bonita. E para continuar narrando essa história, eu vou ler um poema para vocês. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse poema, porque ele, na minha opinião, humilde mesmo, é uma das obras mais belas da mediunidade que nós temos. É o poema Amor e Perdão, de Maria Dolores, por Chico Xavier. Eu vou ler para vocês. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta é indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer,
Demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse poema nos remete ao imenso amor de Jesus por todos nós, porque todos nós somos um Judas. Todos nós temos momentos de fraqueza, de dificuldade, momentos em que nós nos traímos. E em nenhum momento Jesus se afasta de nós. Judas foi um suicida. Ele não aguentou a culpa de ter se equivocado. E Jesus, ao desencarnar, antes de subir às altas esferas, foi afagar o colo de Judas. Porque um amigo não esquece a dor de um outro amigo. E para finalizar a nossa conversa de hoje, a história de Judas também não termina por aí. Judas se reergueu. Judas reparou o seu equívoco. E como Joana d'Arc, ele volta de uma forma extremamente confiante, extremamente fiel e leal à proposta de Jesus. Então, Judas é um dos espíritos da codificação no livro dos médiuns, sobre a personalidade de Joana d'Arc, onde ele escreve: Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que essa comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Então, que nós possamos trazer o exemplo belíssimo de Judas e o convite que ele traz a todos nós, de trazermos a humildade para perto de nós. Foi o orgulho que fez com que Judas se traísse há 2022 anos atrás. E hoje ele vem e diz: cuidado, meus irmãos, com o orgulho. O orgulho nos trai. O orgulho enche os nossos olhos com um mundo, com um glamour, com uma beleza brilhante que tem data e dia para terminar. Às vezes termina ou às vezes nem começa. No caso de Judas, tudo que ele imaginava nem começou. Era uma cilada. Mas para aqueles de nós, mas quando nós escolhemos o caminho do amor, da humildade, do perdão, da simplicidade, nós nunca vamos ter grandes decepções. Porque, como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso, pessoal.
Gostaria de agradecer vocês pela paciência em me ouvir, agradecer vocês por esses momentos especiais. Vamos fazer a nossa oração? Vamos fechar os nossos olhos, visualizar a imagem amiga do nosso irmão Jesus, nosso grande mestre Jesus, nosso grande amigo, querido Jesus. Amado mestre, gratidão, Senhor, por esses momentos em que nós possamos refletir sobre o teu imenso amor, muito maior do que nós às vezes imaginamos. O teu amor por todos nós e principalmente a tua compaixão pelas nossas dificuldades, pelas nossas fraquezas, que todos nós temos, Senhor, sem exceção. Gratidão, Mestre, por nos permitir sempre uma nova chance, por nos permitir sempre a reparação. Gratidão, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso trabalho profissional, pelo nosso trabalho voluntário, pela nossa família. Gratidão até pelas dificuldades que nós passamos, porque elas nos lembram que somos ainda muito imperfeitos. Gratidão, Senhor, pelos nossos anjos da guarda que estão sempre conosco a nos amparar, a nos ajudar e a nos amar. Esteja conosco, Mestre. Nos abençoe e nos fortaleça. Esteja com as nossas famílias. Esteja em nossas casas, Senhor. E que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos e irmãs. Mas principalmente, Mestre, essa noite, aqueles que pedem e que clamam pela Tua presença, por um alívio para as suas dores. Que eles possam estender as mãos, Mestre, que o Senhor certamente estará lá a afagá-los. Porque um amigo nunca esquece de outro amigo. Gratidão, Senhor. Que assim seja.